Bom dia, pessoal do 7º ano. Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde sempre, que é o mais importante. Nós vamos começar agora a nossa aula de ciência. Semana passada eu postei um vídeo só com a apresentação, só com as boas-vindas, mas hoje nós vamos ter aula, certo? Então nós vamos iniciar, pessoal, passando para vocês a primeira parte do primeiro capítulo do livro, tá certo? Então vocês já sabem como funciona a aula, né? Eu vou fazer a explicação, depois tem fotos do livro para pesquisar o conteúdo e depois a atividade para vocês fazerem. Façam, porque a atividade é muito importante, porque é a frequência de vocês, tá bom? Então vamos para o conteúdo, tá bom, pessoal? Nós vamos abrir o nosso conteúdo falando sobre os seres vivos. Alguns de vocês me disseram nos vídeos que gostavam de estudar os seres vivos, então vamos estudar os seres vivos. Então, quando eu falo de seres vivos, são os seres que têm vida. Existem muitos tipos de seres vivos no planeta e é muito fácil a gente distinguir que esse apagador é um ser não vivo e que eu, Ana Cláudia, professora de ciências, sou um ser vivo. Mas por quê? Porque eu tenho vida. E o que é que determina que tenho vida? Todos os seres vivos, eles vão ter o que a gente chama de ciclo vital e também vão ter características que são comuns aos seres vivos. É muito simples distinguir do pincel para mim, mas existem outros indivíduos que é muito difícil de diferenciar um dos outros. Por isso que os cientistas chegaram à conclusão que todos os seres vivos têm certas características em comuns. Essas características são composição, metabolismo, ciclo de vida, reprodução, interação com o meio ambiente e células, tá certo? A gente vai falar de cada uma. A composição. Todos os seres vivos, eles têm a composição química semelhante, ou seja, eles são constituídos de água, açúcares, proteínas e ácidos nucleicos que estão contidos no DNA, tá certo? O metabolismo, que é o metabolismo? É um conjunto de processos que transformam o alimento em energia para o ser humano. Então, o metabolismo está relacionado com a nutrição e todos os seres vivos, eles precisam se alimentar, não é isso? Então, o metabolismo é presente em todos os seres vivos e ele está relacionado com a produção de energia e a formação de novas partes do corpo. Os seres vivos também, todos eles têm em comum o ciclo de vida. O ciclo de vida é formado pelas seguintes etapas: nascimento, todo ser vivo nasce; crescimento, todo ser vivo cresce; reprodução, todo ser vivo se reproduz, que reprodução significa ter filhos, ter filhotes, no caso dos animais; e morte, que todos os seres vivos, infelizmente, vão morrer um dia, não é isso? Então, essas são as etapas do ciclo de vida que são presentes em todos os seres vivos, que é nascimento, crescimento, reprodução e morte, tá certo? Outra coisa que os seres vivos têm em comum é a reprodução, que faz parte do ciclo de vida que eu acabei de falar. A reprodução, ela é muito importante porque é através da reprodução que os seres vivos têm filhos, podem aumentar, a espécie pode se manter viva. A reprodução pode ser de dois tipos: assexuada e sexuada. A reprodução assexuada é aquela que não tem presença de gametas, que gametas são células sexuais. Ela está presente nos seres bem simples, mais simples, e nesse tipo de reprodução, um indivíduo se divide e forma dois exatamente iguais. Então, os filhos, eles têm material genético apenas de um indivíduo. Na reprodução sexuada é aquela que tem gametas e que tem as células sexuais. Tem a união da célula sexual do pai com a célula sexual da mãe e aí vai formar um novo indivíduo que é semelhante aos pais, mas não igual, tá certo? E no caso de nós seres humanos, a reprodução nossa é sexuada, porque cada um de nós é formado pelo material genético que vem do pai e que vem da mãe, tá certo? Então a reprodução é muito importante para que a espécie continue viva no planeta. Outra coisa que os seres vivos têm em comum é a interação com o meio ambiente. Nós, seres humanos, estamos interagindo constantemente com o ambiente, seja para fazer as nossas casas, seja para obter o nosso alimento através da agricultura, ou da caça, ou da pesca. A questão da nossa visão, do nosso olfato, da nossa audição nos ajuda a reconhecer o ambiente. Todos os seres vivos vão ter essa interação com o meio ambiente, os animais, até os vegetais, que são fixos, mas eles conseguem interagir com
com o meio ambiente. Deixa eu dar um exemplo bem prático para vocês. Aí vocês devem conhecer uma plantinha chamada malícia. Essa planta malícia tem como nome científico Mimosa SP. Ela é uma plantinha que quando você toca nela, ela fecha as folhinhas e fica murcha. A gente até na minha época de criança brincava de dizer: Malícia, tua mãe morreu, e ela ficava com as folhinhas murchas. Isso acontece por quê? Porque quando ela fica murcha, o animal que vem para comer ela, um herbívoro, né, que se alimenta de folhas, não vai querer comer uma planta murcha, então ele vai embora e deixa ela. E dessa forma ela está se defendendo de ser capturada. Então ela está interagindo com o meio ambiente. A última coisa que todos os seres vivos têm em comum são as células. O que são as células? As células são as unidades básicas da vida. Elas são a maioria microscópica, ou seja, só podem ser vistas ao microscópio, e todos os seres vivos são formados por células. Alguns só por uma, alguns por mais de uma, mas todos são formados por células. Então essas são as características comuns a todos os seres vivos: composição, metabolismo, ciclo de vida, reprodução, interação com o ambiente e as células, que, como eu disse, todos os seres vivos são formados por células. Então, pessoal, por hoje é só. Eu vou postar a atividade. Vocês sabem que devem copiar as perguntas, resolver. Depois de feito isso, você manda a foto da atividade no meu PV, tá certo? Não é para mandar no grupo, tá bom? Então, manda no meu PV. O prazo máximo para entregar a atividade é até na próxima quarta-feira, que é quando a gente vai ter a nossa próxima aula, tá certo? Então eu aguardo a atividade de todos vocês, e se surgir alguma dúvida na hora de resolver, pode me chamar no PV, que eu estou à disposição das 7 até as 5 horas da tarde para tirar qualquer dúvida de vocês. Tchau e um abraço para vocês.